Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Tempo Cirurgia Plástica. É com grande honra que nós recebemos hoje dois convidados muito especiais. Gostaria de apresentar, primeiramente, o Dr. Luiz Alberto Lamana, meu mestre querido. Obrigado, Ele é uma honra. é dono da STK Núcleo de Cirurgia Plástica e, com certeza, um dos maiores cirurgiões plásticos em atividade do Brasil atualmente. Não é bem assim não, mas tudo bem. É muito mais do que isso, eu fui bem modesto. E a doutora Paula Furtado, ela é sócia da Tempo Cirurgia Plástica. Sim. E uma cirurgiã completa, mas super especialista em rinoplastia, né? Que são as cirurgias Sim. estéticas do nariz. Uma honra estar Muito aqui. obrigado pela presença, Paulinha. Obrigada a você. Então, hoje nós vamos começar conversando principalmente com o Dr. Luiz Alberto Lamana. Eu queria, Lamana, que você contasse um pouquinho da história da Estéticos Núcleo de Cirurgia Plástica e da sua história também, que é uma história maravilhosa, né? Começou há já 40 anos, né, de cirurgia plástica. Conta um pouquinho pra gente. Bom, não é bem 40 não, 44. 44 anos. Aliás, na realidade foi o seguinte, em 1980, eu, Lizardo Vasques Nefa e Valéria Maia, nós montamos uma clínica no bairro de Lourdes. E na Antônio Aleixo. rua Antônio Aleixo, professor Antônio Aleixo, Conheço a história. entre Curitiba e São Paulo. E ali nós montamos uma clínica numa época que estava todo mundo fechando clínica, né? E nós resolvemos montar, ficamos juntos ali uns 14 anos juntos, né? E ali surgiu o núcleo de cirurgia plástica e logo a seguir o STK Núcleo de Cirurgia Plástica. E nós ficamos juntos uns 14 anos, mais ou menos. Depois o Lizardo, nós já havíamos resolvido que o Lizardo ele construiu a clínica dele na Raja Gabaglia, que é a Frau Center, Uhum. e ele, a Valéria, né, construíram ali, e eu construí a minha no bairro Belvedere, que é o STK. Aliás, eu mantive o nome da nossa estrutura. Antiga. O Lizardo montou a Frau Center, né, que eles tinham estado na Alemanha, e Frau é mulher, parece que em alemão, É. né? Então, eles montaram ali. Então, aí, foi uma história legal. Nós convivemos ali 14 anos, nós trabalhávamos juntos em vários hospitais em Belo Horizonte, fazendo cirurgia reparadora. Legal. Então, Eu sei que vocês dois, por um curto período de tempo, operavam inclusive juntos, né? não foi um curto período de tempo, não. Durante muito tempo, Muitos anos. nós três operávamos juntos. Nós três. Daí o movimento de cada um foi aumentando e aí já não Cada um não teve que dava. seguir seu Cada um caminho. teve que montar o seu grupo Uhum. no mesmo local e a gente continuou operando. E em alguns Uhum. casos a gente fazia juntos, mas durante muito tempo nós fazíamos juntos. Eu Fizemos e juntos. Júnior, né? Nós fundamos a Tempo Cirurgia Plástica já há 12 anos. 12 anos. Já? O tempo passa. Impressionante. No começo a gente operava junto, mas isso durou pouco tempo, porque ela teve um movimento muito grande, um aumento de movimento muito grande, né? E eu também, o número de pacientes, e aí não dava para continuar tendo o luxo de ter o seu colega operando junto com você. E hoje a gente tem uma equipe muito grande, né, que nos auxilia dentro da mesma empresa, né, que a Paula hoje faz parte. Exatamente. A Paula provavelmente é o melhor currículo de formação em rinoplastia do Brasil hoje, né, Paula? Sim. É muito raro a pessoa poder ter condições e disponibilidade e raça mesmo, né, para poder Coragem. ficar 2 anos, coragem mesmo, É. ficar 2 anos só estudando uma cirurgia tão complexa, tão complexa. maravilhosa e tão Verdade. fantástica, né? Acho que nós três aqui somos apaixonados por Sim. nariz. Sim. Então, Paulinho, eu queria que você contasse a experiência que você teve nos Estados Unidos, com Sim. quem você ficou lá e quanto Sim. tempo,
na Turquia, com Uhum. quem você ficou e quanto tempo, e na Alemanha a mesma coisa, Legal. e compartilhasse a vanguarda da rinoplastia um pouquinho com a gente aqui. Sim. Então, uma honra, né? Tá com um mestre aqui do meu lado, eu fico até tremendo. A honra é minha, né? Com 2 mestres que eu respeito muito. Uma coisa que eu aprendi muito na minha vida foi respeito, viu, doutor Lamano? Então, para mim, eu sei que, apesar de ter estudado tanto, eu respeito muito a experiência que vocês carregam de tantos anos. Mas, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui a convite do Dr. Toriumi, do Dean Toriumi, que foi considerado um dos 5 melhores cirurgiões de rinoplastia do mundo. Ele é otorrino, laringologista. Além disso, ele é chefe do Centro de Estética e Reconstrução de Face, Cabeça e Pescoço, da Faculdade de Chicago, né, de Illinois. E aí, então, eu pude acompanhá-lo, a convite dele, que foi, assim, uma honra para mim. Ele veio ao Brasil e a gente se encontrou, a gente conversou e eu falei com ele da minha paixão pela rinoplastia e ele falou, vem passar um tempo comigo e graças a Deus, assim, eu tive essa oportunidade de ficar ali no centro com ele. E nos Estados Unidos é muito difícil de você entrar em cirurgia. Ele comprou a minha briga. Eu entrava em todas as cirurgias com ele. Ele pedia o fellow dele para dar licença para eu operar com ele. Olha, Que maravilha, hein? que luxo. Foi um privilégio, assim. Eu falo que realmente foi Você uma ficou quanto tempo coisa lá? de Deus, assim. Eu fiquei quase 3 meses. Uhum. E daí depois eu voltei para acompanhá-lo novamente. Fiquei mais 4 semanas e aí fui para Nova York no congresso com ele, acompanhando. E depois eu fui para Dallas, que eu tinha uma grande amiga que morava em Dallas, e eu fiquei 2 semanas lá em Dallas com o Rod Warrish. Daí eu voltei pro Brasil, e aí logo em seguida eu tive a oportunidade de me inscrever para fazer o Fellow na Europa. E daí, quando eles viram, eu acredito eu, né? Quando eles viram o nome do Toriumi, o Toriumi fez uma carta até, inclusive. Olha, Daí, então, eles me pediram o extensivo do Fellow. Foi quando veio a oportunidade de fazer não só a Alemanha, mas também a Turquia. E aí, tive a oportunidade, então, de ir para o Dr. Nazim. Lá na Turquia, na verdade, eu acompanhei 3 grandes cirurgiões, que eram, assim, especialistas em rino. O Dr. Nazim, ele é otorrino e cirurgião plástico. E aí ele também me mandava para 2 colegas para fazer esse acompanhamento com eles. Depois, passei 2 meses no Brasil, já voltei para Alemanha. E aí, Animada. o pessoal falava assim, sério que você vai sair de novo do Brasil? Fica um pouquinho, pra que estudar tanto? E aí eu, não, vou sim. Aí fui pro Dr. Gubis, e aí finalizei em dezembro de 2018, todo esse período aí, foi 17, 18, nessa carreira aí de estudo, me dedicando profundamente à rinoplastia. E lá no Dr. Gubis eu pude ver muita reconstrução, que a gente vê, assim, cada vez menos, né, aqui no Brasil. E eu tive um convite tentador no final, que o Dr. Gubis me convidou a ficar 5 anos e fazer essa ponte Brasil-Alemanha de reconstrução. Mas daí já não, financeiramente até já nem dava mais. E aí eu falei, bom, Dr. Gubis, eu preciso voltar pro Brasil. Mas foi uma honra receber esse convite dele, tem contato com todos eles ainda. E discuto casos com eles, então, assim, é uma porta que ficou aberta, graças a Deus. Então, assim, foi uma honra ter todos esses nomes, né, no meu currículo. E trazer para o Brasil o conhecimento de 3 grandes cirurgiões, né, para a nossa estrutura de Brasil, assim. E eu tive o privilégio de absorver boa parte desse conhecimento, né, depois que você entrou na Tempo Cirurgia Plástica. Sim. Na minha formação originalmente, na residência, a gente fazia exorrino com rinoplastia estruturada, com o Dr. Sérgio Moreira da Costa. Ele era preceptor lá na época, depois ele saiu do HC. Mas eu aprendi mesmo a operar nariz com o Lamana e nos estudos teóricos nos livros do Shin. Sim. Os livros do Shin são simplesmente magníficos. Para mim é algo insuperável. Os livros dele são impressionantes. E aqueles livros e a referência do Lamana
me conduziram mais à endorrinoplastia. Então, eu tenho uma facilidade muito grande de fazer endorrino graças ao Lamana. E é lógico que há um debate eterno entre uma cirurgia e outra, nós não vamos entrar em polêmicas aqui, mas nós vamos discutir o que cada um de vocês, que são especialistas em técnicas distintas, vê de pontos positivos no que vocês fazem no dia a dia. Eu, particularmente, acabei tendo o privilégio de ter 2 professores, né? Um super mestre e a Paula uma super especialista, né? E aí hoje eu vejo que tem alguns casos de pacientes meus que, pelo menos na minha visão, inquestionavelmente é melhor fazer uma rinoplastia estruturada. Principalmente narizes com a pele mais espessa, pouco estruturados, aqueles rinoplastias de aumento. Eu não tenho dúvida nenhuma que, na minha mão, uma rinoplastia estruturada sai melhor. Mas eu continuo fazendo muita endorrino, né? Um nariz clássico, que a gente fala brincando, nariz filé, não tem, na minha visão, não tem por que desestruturar o nariz inteirinho, depois ir reestruturando o nariz inteiro, para, por exemplo, tirar uma giba e refinar uma ponta. Então, eu queria que o Dr. Luiz Alberto Lamana falasse um pouquinho da experiência que ele tem com o nariz, falasse também um pouquinho de algo que me impressiona muito, que é o volume de cirurgia que você faz, especificamente, vamos falar agora das cirurgias de nariz. É muito importante passar essa informação para as gerações mais novas, que muitas vezes têm uma referência diferente do que é eficiência, volume de cirurgia e a própria experiência acumulada. Então, fala um pouquinho de nariz aí pra gente, Lamana. Bom, nariz é uma cirurgia muito fascinante, né? Realmente, eu acho que pela própria complexidade da cirurgia, ela te fascina mais, ela te desafia mais. Então, todo nariz toda cirurgia, toda rinoplastia é um desafio. Então, eu, como ela teve a oportunidade de ter esses grandes mestres da atualidade, você falou no Shin, para mim tem 2 grandes mestres para mim. E eu tive a oportunidade de estar com o Shin na única vez que ele saiu dos Estados Unidos para dar um curso, que foi em Santos, na clínica do Dr. Evaldo Bolívar. Olha que bacana. Entendeu? Eu estive com ele, fiz curso com ele. Eu vi cirurgião plástico naquela época de 50 anos chorando com o curso, com a aula dele. O Shin também, ele era... Então, o Shin também era otorrino e cirurgião plástico, e todo o pepino dos Estados Unidos drenava para ele. Então, é uma pessoa assim, que era o meu grande mestre, né? É o meu grande guru na cirurgia de nariz. Então, eu sempre gostei muito, né? Sempre fiz muito nariz também, né? Eu tenho a preferência pela endorrino porque eu fui criado na endorrino, entendeu? Então, não sou contra a exorrino, né? Não sou contra, mas quando chega uma exorrino para a gente refazer, eu faço endorrino. Você corrige a exorrino com endorrino? Eu corrijo, às vezes, a exorrino com endorrino. Mas é pela própria... Né, pela formação, pela experiência que a gente foi adquirindo nesses 44 anos de cirurgia plástica, né? Então, de um modo geral, para mim, não é a que eu mais faço, mas é a que eu mais gosto de fazer. Entendeu? Mas estatisticamente não é a cirurgia mais realizada. Estatisticamente não é. A estatística nacional é 6%. Então, com certeza você faz mais do que 6% das suas cirurgias de nariz. Isso mostra que você é uma referência em nariz. E você está relutante em falar, mas eu acho importante a gente falar, porque outras gerações mais novas não sabem o que é produtividade, eficiência,
com precisão e com qualidade absoluta. Eu já te vi operando 4 narizes num dia, umas 6 mamas e um abdômen. Então, assim, quando eu vi isso pela primeira vez, saindo de uma residência lá do Hospital das Clínicas, aquilo me impressionou profundamente. E a qualidade do acabamento, a qualidade da cirurgia, a qualidade dos resultados, muito acima da média. Então, um volume muito maior e uma qualidade muito superior. E hoje a gente vê, e aí não criticando ninguém, mas algumas pessoas que acham muito operar 2 abdômen num dia, ou 2 mamas num dia, está cansado. Eu queria te perguntar, quantas cirurgias plásticas, estéticas, você acha que você já fez na sua vida? É difícil, uma pergunta difícil de responder. Então porque... conta mais ou menos com aquele estudo seu de mama. Tá. Então, primeiro, você falando aí na produtividade, eu tenho que te falar o seguinte, uma coisa que eu sempre foi o meu norte. A quantidade nunca pode atrapalhar a qualidade. Com certeza. Então... Mas foi justamente isso que me impressionou na época que eu comecei a te acompanhar. Porque a qualidade era muito acima da média. Eu falo o seguinte, o carinho que você faz a primeira cirurgia, você tem que fazer a última. Independente de quanto tempo você fez a primeira. Sim. Então, a qualidade tem que se manter em todas elas. Exato. Porque não acha o que vai te trazer paciente de volta, o que vai fazer o seu nome, é a qualidade do seu trabalho. Concorda? Então, eu não acho que... O paciente é único, né? O paciente é único, né? Então, aquele que está ali, ele ficou muito tempo pensando em fazer aquela cirurgia. Então, você tem que tratá-lo como único. Agora, a logística de você fazer, que às vezes as pessoas não entendem, né? E que dá para você fazer, né, um volume um pouco maior, sem perder a qualidade. Exatamente. Então, em termos de volume, que você está falando, quantas cirurgias eu já fiz na vida, eu sinceramente, eu não sei. Eu sei que hoje tem um registro na clínica de quase 50 mil pacientes, mas não foram todos realizados por mim. Tem cirurgias ali de outros. Mas eu acredito que, se a gente for pensar... numa época que eu estava fazendo um trabalho de mama, sim, em 2 anos e meio eu fiz 1.072 mamas em 2 anos. Isso é só de mama. De uma vida de 3 pessoas. Então, às vezes, as pessoas criticavam falando isso, mas você fez... O que você fez em 2 anos, eu não fiz na minha vida inteira. Eu falei, tudo bem, né? Eu não questiono isso, mas é verdade. Aquilo ali foi um trabalho sério, né, para uma cirurgia de mama, de uma técnica que nós descrevemos, e que foram 1.072 mamas em 2 anos e pouco. Então, se você for pensar só de mama, eu não faço só mama, eu faço mama, abdômen, nariz, lipo, glúteo, tudo a gente faz. E eu que te acompanhei por 6 anos, eu posso assegurar que a qualidade é extraordinária. É muito acima da média, inclusive. Não, a gente tenta sempre fazer o melhor. Isso é impressionante, porque o volume é grande e a qualidade é muito acima da média. Isso talvez é algo que eu vou levar o resto da minha vida, mas não só com você. Antes de você, eu acompanhei por 6 anos o Taranto, né? E o Taranto... Excelente cirurgião, mas, pelo amor de Deus. Excelente. Excelente pessoa, excelente cirurgião. É impressionante. A qualidade, o volume, a constância, a padronização, a disciplina. Isso eu acho que falta um pouco para as novas gerações. Eu tô no meio do caminho, né? Você pegou as duas E aí fases, eu peguei, né? Então eu vejo assim os meninos mais novos entrando na Tempo Cirurgia Plástica e eu fico falando assim, vamos melhorar essa eficiência até para... Acaba que no final das contas melhora a qualidade, quando você consegue padronizar um pouco mais. Paulinha, com relação a nariz,
Quais são as técnicas? E aí o público que assiste aqui acaba que é um público que está muito próximo de fazer a cirurgia, Sim. tá? Nossos pacientes. E eles muitas vezes perguntam especificamente técnicas mesmo, Sim. tá? Quais são as técnicas que você gostaria de destacar? Eu tenho aqui as técnicas que eu aprendi com você, que eu vou destacar depois, mas que você mais usa no dia a dia e aquelas que impactam mais na qualidade do resultado. Você diz de exorrino, Da cirurgia que você endorrino. faz. Eu, particularmente, já a minha escola já é uma escola de exorrino. Apesar de que na Turquia eu acompanhei endorrino, vi endorrino, aprendi a fazer, mas eu me sinto mais confortável fazendo exorrino. E assim, uma técnica que eu uso muito, assim, 100% dos meus narizes é a estruturação. É uma coisa que eu aprendi nos 3 lugares que eu passei sobre essa questão da estruturação nasal, de hoje tento fazer o máximo da preservation, que é você preserva o máximo dos ligamentos, você preserva o máximo da estrutura nasal, mas reconstrói tudo que você lesou. Então, tudo que você foi fazendo lesão, você vai reconstruindo. Que é aquela coisa que a gente aprende, né? Reconstrói face de Camper, de escapa, e aquela coisa do nariz também, né? Você vai reconstruindo as estruturas. Então, hoje, assim, 100% dos meus narizes eu faço estruturado e tento pelo menos 50% fazer preservation, de preservação de estruturas. Uso quase 100%. Eu acho que vou jogar 100%. Que eu tô começando a fazer uma descrição de trabalho para escrever o trabalho, mas eu tô vendo que entre fazer a ponta estruturada com um suporte mais alongado, mais firme, do que fazer com um suporte mais fino, eu faço com um suporte mais alongado. Então, eu faço o SEG, que é o Septal Extension Entre o SEG e o TEL Strut, por exemplo, você prefere o SEG? Prefiro o SEG. Eu tenho alguns casos de TEL. Por ser mais rígido. Mas por ser mais rígido, por alongar um pouco mais, mas isso aí é uma estética minha. Eu já tô naturalmente, por ter um volume grande também de nariz, de rinoplastia, eu uso o TEL Strut para pele fina. Sim. E para pacientes que não precisam projetar muito. Certo. E uso um SEG mais espesso, mais largo mesmo, para pacientes que precisam projetar mais e a pele mais espessa. Porque o problema da rinoplastia, muitas vezes, é o pós-operatório, né? É a cicatrização. A cicatrização. Eu brinco que... Eu até mandei uma mensagem pro Turiamo com um caso meu. Eu até falei assim, quem me dera a gente fosse só americano ou só europeu, né? Porque aqui no Brasil a gente é tudo, né? E é por isso que você vai ser a maior referência de nariz do mundo, provavelmente. Se Deus quiser. Porque aqui você tem os narizes mais difíceis. Aqui a gente tem Os narizes são mais difíceis. Não é, doutor Lamano? Os narizes aqui difíceis. são desafiadores. São porque às vezes a gente espessa, tem uma pele fina. Por exemplo, essa semana passada eu operei pele fina no dorso, fina mesmo no dorso, pele super grossa na ponta. E assim, a cartilagem da ponta extremamente rígida, apesar da pele grossa. Você vê que mistureba. Uma mistura difícil o osso demais. completamente fino. Então, aquela coisa assim, completamente nada a ver, entendeu? O que eu aprendi com você especificamente, e que quando eu faço estruturada, né, nem todas eu faço estruturada, mas quando eu faço estruturada, fez toda a diferença para mim. Número 1, o uso do SEG e suas variantes, porque o TEL Strut é um SEG. Sim. A Larin eu estou usando muito mais do que eu usava antigamente. Realmente, para a válvula externa, faz muita diferença. Faz muita diferença, mas não só o colabamento da válvula, mas ele ajuda a suportar a ponta também. Suporta. Os pontos de Gruber faz muita diferença. Depois que eu descobri eles, eu nunca mais abri mão. Ponto de Gruber é um negócio impressionante. O ponto de Gruber dá para fazer por endorrino tranquilamente. O Lamana faz uma variante de pontos de Gruber. Ah, é? Ele faz pontos de Domus. Certo.
Mas ele não vai descendo pegando a crura medial, Uhum. que é o que faz assim com a É, ponta do nariz. é, Eu já fiz endorrino e dei os pontinhos de Gruber, ficou fantástico. né? Funciona tranquilo. Então até cabe para os pacientes aqui, exorrino ou endorrino é uma via de acesso. Só isso, né, doutor Lamarra? Rinoplastia É, sim. estruturada e rinoplastia clássica são vertentes de técnica Sim. cirúrgica. Então dá para fazer rinoplastia estruturada E por endorrino. endorrino, apesar de ser menos Total. comum. Total. Eu sei, por exemplo, que o Dr. Oromar, O que doutor influenciou Toriumi faz, o próprio inclusive. Toriumi, o Oromar, fazem rinoplastia estruturada Sim. por endorrino. É. Só que é mais difícil, né? É mais difícil. O problema é que é mais difícil. Exato. E a outra técnica que eu aprendi com você, que é absolutamente fantástica, é a cartilagem picotada. Ah, sim. Cartilagem picotada para fazer pequenos refinamentos, principalmente Sim. de dorso e de ponta. Fantástico. Então, essas técnicas, praticamente toda a rinoplastia estruturada eu uso. Obrigado. De nada. Eu queria falar um pouquinho da técnica de mama que você descreveu, Lamana. A sua técnica, ao meu ver, é uma das técnicas de mama mais sofisticadas já descritas pela cirurgia plástica mundial. Eu vou justificar por quê. Ela não é um L, Uhum. mas ela se comporta como uma cicatriz, uma técnica de cicatriz reduzida, mas com um posicionamento de cicatriz que ninguém descreveu. Ela tem algumas limitações, pelo menos nas minhas mãos, especialmente pacientes que têm a necessidade de grandes ressecções de pele. Aí a vertical acaba que fica muito longa. Mas mamas intermediárias, eu uso muito a sua técnica e ela é fantástica, porque a cicatriz fica pequena, bem posicionada e o resultado é muito duradouro. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa técnica, como que foi o desenvolvimento da técnica até você chegar a descrevê-la. Bom, mama é das cirurgias que a gente mais faz. Acho que todo cirurgião plástico, né? Uma das que mais faz é a mamoplastia. Acho que o Brasil é o número 1, não é? É. E porque a mama, batata ao longo olímpica. da vida, é a que mais sofre, Sofre. né? Então, eu sempre parti da premissa que a gente tem que buscar numa cirurgia de mama. Primeiro, uma mama bonita. O que é uma mama bonita? É uma mama redondinha, com uma boa densidade, né, mais durinha. Uma mama com uma cicatriz boa, né, de boa qualidade, e cicatriz pequena. Então, eu parti. Desde que eu busque isso em cada paciente, eu sempre vou tentar unir todas essas características na mesma cirurgia. Qualidade, né? Então, através disso, eu aprendi, né, a mama. Quando eu aprendi, né, em 1970 e alguma coisa, as cirurgias era aquele T bem grande. E eu via que eu tinha paciente que tinha a pele muito boa, que eu não queria fazer aquele corte daquele tamanho. E todo mundo fazia, como faz até hoje, a maioria, né? Então, eu sempre busquei. Então, eu comecei a sentir a pele. Eu acho que você tem a grande característica, eu acho que isso a experiência dá pra gente, é você sentir a pele. E quando você sente a pele, você sabe o que você vai tirar. Sensacional. Então, uma vez eu estava num congresso, um cirurgião falou para mim assim, ô Lamana, um cirurgião antigo de Brasília, estava num congresso dando uma palestra sobre isso, ele falou assim, mas a sua cicatriz fica meio lateralizada. Eu falei, isso mesmo, ela não é um L e não é um T, é uma associação entre o L e o T, uma cicatriz reduzida. Então, ele falou assim, eu virei para ele, eu falei, doutor Fábio, nenhuma paciente nesses meus mais de 40 anos me perguntou por que a minha cicatriz é um pouco lateral. Não pergunta. Não pergunta. Nunca perguntou. O importante é a cicatriz ficar dentro de todas as outras características. Você não pode tentar reduzir a cicatriz, igual você falou, numa mama que tem uma
extensa flacidez de pele. Exatamente. Então você não consegue reduzir a cicatriz. Você vai reduzir mais do que a maioria dos outros cirurgiões. Mas você não vai conseguir fazer uma cicatriz pequenininha, que você consegue fazer quando a paciente tem a pele muito boa. Isso é o que me levou a descrever essa técnica. Daí eu fui tentando. Aí eu vi que eu conseguia reduzir, eu passava por uma cicatriz que era, na maioria das vezes, desse tamanho para uma coisa desse tamanho. Exatamente. Paciente de uma pele boa. E a posição um pouco lateralizada. Entendeu? E ninguém nunca me questionou sobre isso. Nesses anos todos, ninguém perguntou para mim. Nenhuma paciente. Eu lembro quando eu comecei a te acompanhar, você falou uma coisa interessante para mim, que é o seguinte, nós não somos donos dos pacientes, né? Não, de jeito nenhum. Então, hoje eu recebo muito paciente seu. Claro. Chega paciente lá. roda. Aí chega lá para fazer abdômen e operou há 20 anos atrás a mama com lamana. Aquela mama tá perfeita, linda e maravilhosa. Então... Isso quando a pele é muito boa, né? E ajuda. Realmente a sua técnica, quando bem aplicada, ela é muito eficiente e muito duradoura. Fica aquela cicatriz pequenininha. Pequenininha. Agora, no começo, quando eu comecei a aplicá-la, eu acabei forçando para alguns casos que a pele não era tão boa, né? E aí entra uma parte que é a parte, eu não sei se pode falar assim, mas talvez mais artística da cirurgia plástica, que é algo que você não consegue descrever num texto de um artigo científico, que é a sensibilidade. Se você palpar aquilo ali e falar assim, essa dá para fazer essa técnica, essa dá para fazer tal técnica, e aí isso vem da sua formação, das experiências que você teve, da sua inteligência, da sua sensibilidade, do número de pacientes que você já operou. Então essa é a parte difícil e bonita, eu acho, da cirurgia plástica. Né? Acho que é uma construção de pilares, né? Que hoje o pessoal, infelizmente, está desmoronando os pilares, né? Mas é isso aí, essa construção desses pilares me encanta. É estruturando a mama também, né? Não é só o nariz, a mama tem que estar estruturada ali, né? Voltando para nariz, Paulinha, qual o percentual de pacientes de rinoplastia primária que você usa cartilagem costal? Nossa. Grosso modo, tá? Você não vai ter essa estatística na ponta do lápis agora. Agora não. Mas um feeling, assim. Meu feeling, hoje... Olha, eu vou te chutar um número de uns quase 50%. 50%? Quase. De cirurgia primária? De cirurgia primária. Uau! Isso assim, é super... Eu acho que eu vou ter que aprender com essa menininha aí, viu? Aliás, a gente aprende toda hora com tudo. Isso mesmo. Eu acho que é importante da nossa vida. E vou lá assistir você operar. Que isso, doutor Lamano? Eu posso até mal. Vou lá. Você sabe que minha mãe já consultou com o doutor Lamano. Fala assim, gente... Tá tendo cirurgia domingo lá na Tempo. Eu falo assim, Márcia, a Paula tá operando, eu vou lá. E vai eu vou lá ver. E vai mesmo, ele aparece do nada. Paula, vou lá mesmo. Mas eu acho essa estatística muito alta. Sim. Muito alta. Mas como? Como que é a mundial? Isso que eu queria te perguntar. De onde você tirou essa referência de conduta? O Toriumi, por exemplo, porque para quem por muitos anos fez só endorrina, eu fiz... Sim. Você pensar assim, metade dos pacientes da primeira cirurgia de nariz, eu já vou fazer a cirurgia mais avançada de todas, com o último recurso que tem, que é pegar uma cartilagem costal. Metade deles, você já faz isso. O que vem depois 40%. Se der errado? Se tiver uma intercorrência. Qual o recurso que eu vou usar? Enquanto eu estive com o Toriumi, que ele usa muita costela. Muita costela, ele não tem medo algum de usar costela. Eu aprendi a guardar a cartilagem costal, né? Para se caso a gente precisar novamente. Assim, o acesso à cartilagem costal, eu acho que depois que você começa a acessar melhor, ela te dá muito mais estruturação do que a orelha, por exemplo. Então, entre uma cirurgia de retirada de, preciso de cartilagem, para uma costal, para uma orelha, eu vou na costal porque eu gasto o mesmo tempo cirúrgico para tirar uma cartilagem costal para uma orelha. É rápido mesmo. É muito rápido. E assim, acaba que te dá muito mais material e estruturação
do que orelha, por exemplo, né? Eu não gosto de reoperar paciente, detesto. Então, assim, De o quê? de reoperar. Então, assim, eu lanço mão, e isso é uma escola do Dr. Toriumi, porque ele pegava muito no meu pé nesse aspecto. E pega até hoje. De vez em quando ele me manda mensagem perguntando as coisas. Às vezes eu discuto um caso com ele ou outro, ele fala, é sua cirurgia e tal, que você tá reoperando. Eu falo, não, é secundário e tal. Então, assim, existe até uma escola dele mesmo, forçada nesse aspecto de tipo, Paula, não tenha medo de lançar a mão do melhor, não tenha medo de sair do bom pro ótimo, porque é isso que vai te dar essa eficiência final no paciente. Então, assim, Interessante. eu vejo que, assim, aqui no Brasil, que é aquela coisa da miscigenação que a gente estava discutindo, a gente tem, às vezes, surpreende. Eu surpreendo, às vezes. Às vezes eu falo assim, esse paciente não vai ter septo. Esse paciente eu já sei, vou tirar cartilagem costal, parará, já preparo o paciente, aí eu chego lá, tá a lana de septo, falou, maravilha, não vou para cartilagem costal. Mas, assim, o brasileiro, por ele ter muito da descendência africana, a gente tem um septo, às vezes, muito pequeno. Uhum. Então, o material... E fino, né? E fino. Então, ele não estrutura a ponta. E a ponta vai cair. E o paciente não quer que a ponta caia. Uhum. Ele não quer essa ponta caída daqui a 2 anos. Então, assim, às vezes, se o septo é fino, eu sinto que ele tá quebradiço, eu sinto que o material não é o suficiente, eu lanço mão mesmo da cartilagem costal. Eu falo que, assim, tudo que é conversado não sai caro. Sim. Se a gente conversa com o paciente e ele está de acordo, eu explico o porquê, então... Por que não? Né? O Lamana já fez um curso muito parecido com o que eu fiz para complementar a nossa formação para ser dono de hospital, né? É um curso de gestão. E um dos cursos paralelos no curso de gestão que eu fiz na Dom Cabral foi um curso de qualidade total. E um dos princípios da qualidade total é jamais faça algo que não é necessário. E a parte difícil... da gestão, o que não é necessário. Então, uma pessoa pode virar e falar assim, pô, para pegar a cartilagem em 50% dos casos, não é necessário. Mas vocês que são ultra referência em nariz, consideram que é necessário. Né? E aí você tocou num ponto muito importante, isso é extremamente importante a gente discutir, principalmente para os pacientes que estão nos ouvindo aqui, que é o retoque, o refinamento ou reabordagem. O retoque, ele é uma realidade da cirurgia plástica, ele faz parte de qualquer cirurgia, de lipo, de abdômen, de mama, de nariz, qualquer orelha, cirurgia. Tudo. Né? E nós temos algumas referências estatísticas. Dentro da área da rinoplastia, o Tebbets, que é famoso por descrever a técnica dual plane de mamoplastia, antes disso ele era um especialista em nariz. E ele desistiu de fazer nariz. Tamanha era a incidência de retoque nas rinoplastias. E ele era referência em nariz. A estatística de retoque de nariz do Tebbets era de 20%. O Fouad Narai, que é um cirurgião muito sério, e ele é muito sério mesmo na publicação das estatísticas dele, dos trabalhos dele, um cirurgião renomado americano de Nova York. Ele fala que a incidência de retoque nos casos dele, isso está no livro dele, é de 20%. Então é igual ao do Tebbets, por exemplo. Eu tenho a minha estatística, ela gira em torno de 17%. Sim, é 20%. É 20%. O Toriumi é 18%. É isso mesmo. É 20%. Então é impressionante como é que esse número ele se repete. Talvez alguns cirurgiões tenham mais ou menos, nem tanto por necessidade, mas por indicação. Então, alguém que tem uma incidência de retoque maior, porque é mais rigoroso ao indicar o retoque, ou outro que tem uma incidência menor, porque fala assim, não precisa. E aí isso passa também pela relação com o paciente. E aí você já adiantou a pergunta que eu ia te falar, qual que é a incidência desses grandes cirurgiões que você acompanhou, levando, inclusive, em consideração essa questão subjetiva, que muitas vezes você faz o retoque, apesar de não achar que precisa tanto, ou, em alguns casos,
você vê que precisaria de um retoque e o paciente não quer fazer? Uhum. Então, o único que eu sei o número mesmo é o toriume, né? Que ele já tinha falado que era 18%. Eu não sei atualmente, tô falando de uma estatística um pouco antiga. Mas, assim, por exemplo, o Gubis, por ele trabalhar até inclusive com muita reconstrutora, ele tem lá na clínica deles, assim, todos eles, assim, tem um número bem alto de retoque, porque eles trabalham muito com reconstrutora. Reconstrutora dá muito retoque. Eu falo que, assim, o retoque, ele vai do cirurgião e do paciente num acordo, mas eu falo que você pode ser o melhor cirurgião do planeta, que não tem jeito, que retoque... A gente não é um computador operando, eu falo isso para todos os meus pacientes. Eu não sou um computador operando, eu não sei o que eu vou encontrar no seu nariz, e eu vou lançar a mão do meu melhor, mas pode ser que o meu melhor, seu corpo no pós-operatório brigue com o meu melhor, porque a sua anatomia ela vai comportar no pós-operatório de um jeito que eu não sei. Nós dois vamos descobrir junto, não é, doutor Lamana? Claro. Porque o corpo ele vai num pós-operatório do jeito que ele quiser. Por mais que você cuide, você traz junto, você faz tudo, mas o corpo que vai. Que você programe, né? Por mais que você programe, tudo. nem sempre vai sair Nem aquilo sempre, porque não é um computador, é um corpo humano, né? E dentro dessa questão do retoque, no nariz, a principal causa de retoque é irregularidade e a segunda é a queda da ponta, né? Nas endorrinos, você conseguiria falar, Lamana, qual que seria a incidência de perda de projeção da ponta após a cirurgia? A grosso modo, tá? Assim, é alto, é baixo, não preciso falar um número específico. Ô, Degani, o problema é o seguinte, essa miscigenação, né, do brasileiro, você já pega uma quantidade de nariz que a ponta, além de ser aquela ponta bulbosa, aquela ponta acneica, e que pode ser que com a estruturação mais apurada, igual faz a doutora Paula, consiga uma ponta mais adequada. Mas mesmo assim, eu acho que a qualidade da pele sempre vai atrapalhar. Sim. E aí entra o... Hoje eu tenho, há um bom tempo, eu tenho... Quando eu pego esse tipo de paciente, eu mando ele fazer o tratamento com a isotretinoína. Antes ou também. Depois. Faz muita diferença. E a melhora é fantástica. Impressionante. Fantástica, é impressionante. Quando o problema é pele, não o Rocutan impressionante. Fantástico. Inclusive, os melhores artigos são de brasileiros. São, né? Com o uso de isotretinoína. Então, fantástico. Eu já eu vi isso no sobrinho que eu fiz. Eu tinha operado o nariz dele, aquela ponta bulbosa que não afinava de jeito nenhum, fazia as aplicações de corticoide e não reduzia. E um tempo depois eu olhei para ele e falei, o que você fez no seu nariz? Você até achou que ele operou de novo. Eu achei que ele tinha operado novamente com outro cirurgião, né? Ele falou, tio, eu estou tratando com Rocutan. Isso já tem coisa como 15 anos atrás ou mais. Uau. Aí eu falei, o quê? Aí eu passei a indicar. Eu não faço o tratamento, eu mando para o dermatologista, eu não faço. Lá na Tempo nós temos as meninas que já são habituadas a fazer especificamente para nariz. Exato. Então, na nossa também nós temos, mas às vezes, né? Então a gente sempre indica, né? Então, mas é fantástico, né? Então, é uma coisa que veio a ajudar muito a definição da ponta. Então, eu particularmente, o Degani, eu tenho retoques como todo mundo. Eu não sei se chega a 17%, sinceramente. Talvez porque esteja indo para a Paula. Mas a minha incidência de retoque, eu não estava nem me referindo a nariz, é geral. Aí entrando mama, abdômen, pequenos refinamentos de cicatriz de mama, pequenos refinamentos de cicatriz de abdômen. Eu vou te falar que eu não sei se o paciente a gente tem uns níveis de exigência, igual você falou, às vezes tem nariz que você acha que deve fazer, mas o paciente está feliz. Está feliz, né? Se ele está feliz, é óbvio que se eu estou muito infeliz, eu vou até sugerir que ele faça.
né? E outros que a gente vê que realmente tem que fazer e que não tem jeito. O paciente normalmente está infeliz e a gente também vê que precisa fazer. Então, Nós estamos chegando agora próximo do final. Eu queria colocar na mesa aqui um tema que tem muito a ver com o que nós estamos vivenciando agora, que é a questão da pandemia e a necessidade de uso de máscara. E já tem artigo científico publicado sobre o aumento da incidência de infecção pós-rinoplastia, principalmente estruturado, porque usa mais cartilagem, né? Durante a pandemia pelo uso de máscara, ou supostamente pelo uso de máscara. E depois de 12 anos, eu tive 2 casos de infecção de nariz. Nunca tinha tido de infecção. E agora, durante a pandemia, eu tive 2 casos. Um foi facinho de resolver, deu antibiótico e resolveu. O outro teve que reoperar e tirar as cartilagens enxertadas e programar uma nova cirurgia para depois de 1 ano. Você que está mais no meio acadêmico e acompanhando isso aí, os artigos, Paula, você viu alguma coisa a esse respeito? Em relação à rinoplastia, não vi nada publicado. Já tem. Sobre o uso de máscara? O uso de máscara aumenta a incidência de infecção. Ah, tá. Na pós-rinoplastia. Uhum. Então eu não li. Mas eu sei que fora do Brasil já tem publicado. Eu não vi nada do Brasil, assim. Mas eu vi que fora do Brasil já publicaram. Tem, sim, um aumento de incidência. Eu me referi a artigo estrangeiro. Ah, sim. Porque no Brasil, eu não vi nada, assim, que os colegas têm comentado que, sim, alguns colegas têm comentado que aumentou. Quem opera muito o nariz, que eu tô conversando, assim, que é mais especialista só de nariz mesmo, tem comentado que aumentou. Eu nunca tinha tido e tive 2 casos, estou, inclusive, atualmente tratando um, e nunca tinha tido. Eu sou a chata do pós-operatório, mas eu sou chata de verdade, assim. E, eu sou, assim, extremamente chata com meus pós-operatórios. Não gosto de contato com animal, com pelo de animal, proíbo mesmo e tudo. Peço pra trocar fronha de travesseiro e tal. Eu sou chata. E tive 2 casos, infelizmente, e aí eu não tenho como não considerar que foi a máscara, porque eu nunca tinha tido, e até pelos cuidados que os meus pacientes têm. Eles lavam o nariz a cada 2 horas. Então, assim, existe um cuidado mesmo que eu tenho com essa coisa de infecção, e tive. Teve um caso de infecção que eu resolvi com antibiótico e, como até que você me ensinou e o Rodrigo Tostes também já tinha me ensinado, a aplicação de peróxido de hidrogênio mesmo, água oxigenada. Impressionante, né? E foi super efetivo, claramente relacionado com a lavagem mesmo da região com água oxigenada. Eu abro aqui na região do triângulo mole, sem lesar, logicamente. Lava. E associado a antibiótico resolveu. Peróxido é um excelente bactericida. Sabe o que eu aprendi com os seus colegas? A minha chefe da cirurgia plástica, a doutora Emília Klein, ela usava muito, não sei se ainda usa, mas eu aprendi muito na residência a usar iodopovidina tópico em infecções, assim, de mama. Sabe essas mamas que nunca tá fechando, não vai fechar, não fecha. Ela, iodopovidina tópico, e das minhas infecções de nariz, eu tratei com iodopovidina tópico. E o Lamana gosta também do ozônio, né? Ozônio é fantástico. Ozônio é fantástico. O ozônio e o peróxido, na realidade, ele está liberando ali o ozônio, né? Então, ele é fantástico. São duas armas poderosíssimas. Bom, então nós vamos chegando ao final desse podcast da Tempo Cirurgia Plástica. Obrigado, doutora Paula Furtado. Obrigada, doutor Luiz Alberto Lamana, pela presença. Muito bom conversar com vocês. Espero que a gente possa repetir esse encontro novamente. Se Deus quiser. É uma honra estar aqui, né, compartilhando com vocês, participando desse podcast, né, da Tempo. E quando precisar, vai continuar sempre sendo uma honra de participar com vocês. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. A honra é minha também de estar aqui, de estar do lado de um mestre, de outro mestre. Eu falo que
a gente está sempre aprendendo, né? Nunca a gente chega na linha final, né, doutor Lamano? Sempre, sempre. Mesmo eu com os 40 anos, 44 anos, estou aí, ó, querendo aprender sempre. Eu acho que esse desejo de aprender e poder conversar entre a gente aqui é muito enriquecedor. Muito bom. Obrigada. Muito obrigado a quem assistiu e acompanhou aí o nosso podcast e até breve.